Então, nessa ação penal 504-6512, continuidade do depoimento da senhora Marilza Aparecida Marques, continuidade da palavra à defesa do senhor Luiz Inácio e da senhora Maria Letícia. A última pergunta, por favor, gentileza, repita para ela responder novamente. Só para constar, a senhora ainda permanece nessa função, fazendo essas visitas ao condomínio Solares até hoje? Sim. Perfeito. Se a senhora que é engenheira, talvez possa fazer o cálculo melhor, mas de maio de 2014 até agora, dezembro de 2016, acho que são aproximadamente 40 meses, é isso? 2 anos e meio, mais ou menos. Isso, que daria em torno de umas 120 semanas. Então, dá para se dizer que a senhora fez em torno de umas 120 visitas aos Solares? Até mais. E Sim. dessas 120 visitas, ou mais, como a senhora disse, que fez aos Solares, quantas vezes a senhora encontrou o ex-presidente Lula, Dona Marisa ou algum dos filhos do casal? Não encontrei com o ex-presidente Lula em nenhum momento e com a Dona Marisa e o filho dela uma única vez. Então, dessas mais de 120 vezes, nunca com o ex-presidente Lula e apenas uma vez com Dona Marisa e com um dos filhos. Sim. A senhora teve notícia ou constatou algum uso desse apartamento 164A pelo ex-presidente Lula ou por Dona Marisa ou por qualquer dos filhos do casal? Não. O apartamento não foi habitado. A senhora teve conhecimento, quando a senhora esteve nesta única vez que encontrou Dona Marisa e o filho dela, a senhora, quem é que chamou a senhora para ir ao local? Eu estava descendo, como toda semana eu desço, e o meu gerente disse: Marilza, essa semana eu vou descer com você, você me pega em casa amanhã de manhã. Então eu fui com ele. Não foi nada planejado, então? Não tinha sido planejado. E no momento em que a senhora foi chamada a participar, qual foram as colocações? O que foi dito para a senhora? Quando a gente estava descendo para o Guarujá, ele me informou que a Dona Marisa estaria indo fazer uma visita na unidade. Certo. Ele em algum momento disse que Dona Marisa era dona desse apartamento? Não. A senhora acompanha a questão do adimplemento das verbas condominiais desse condomínio Solares? Não. A senhora tem notícia se a OAS está pagando em dia o condomínio das unidades que ela detém nesse condomínio Solares? Não tenho, não tenho acesso a isso. Não é a minha área. A senhora tem conhecimento atualmente quantas unidades a OAS Empreendimentos tem no condomínio Solares? Somente a cobertura. Não tem mais nenhum outro apartamento? Não. A senhora tem certeza disso ou a senhora acha que é isso? Eu acho. Quantas vezes a senhora foi chamada para prestar depoimento no Ministério Público? Essa é a terceira. A senhora foi, em relação ao Ministério Público Federal, a senhora foi quantas vezes? Essa é a segunda vez. As duas houve termo assinado pela senhora? Teve documento escrito que a senhora assinou? Não, eu assinei, sim, assinei. As duas vezes foi para prestar depoimento ou foi para algum outro tipo de... As duas vezes foram para prestar depoimento.
E nas duas vezes foi o mesmo membro do Ministério Público que conversou com a senhora? Não, uma das vezes foi o estadual e depois o federal e agora. Perfeito. A senhora respondendo a perguntas do doutor procurador, a senhora disse quem tinha a chave desse imóvel. A senhora tem algum elemento para afirmar que o ex-presidente Lula ou Dona Marisa ou os filhos do casal tinham chave desse imóvel? Não, eles não tinham a chave desse imóvel. A senhora, atualmente, essa unidade 164A, a senhora disse, está em nome da OAS, permanece em nome da OAS? Sim, no sistema que eu tenho acesso a todos os clientes que eu atendo, esta unidade está lá como sendo de propriedade da OAS. Certo. A senhora respondendo a uma pergunta aqui do doutor procurador, disse que o ex-presidente Lula era um cliente em potencial, é isto? Isso. Perfeito. Quantas vezes a senhora participou de um processo de venda em que o cliente em potencial fosse um ex-presidente da República? Nenhuma. Somente nesta. Essa era uma situação, então, diferenciada. Sim. A senhora respondendo a uma pergunta aqui do doutor procurador da República, disse que o ex-presidente era tratado... primeiro a senhora disse que era como cliente em potencial, depois como se já houvesse sido entregue a ele a unidade. A senhora pode explicar melhor? Eu não disse que tivesse sido entregue a unidade a ele. Destinada, é isso? Destinado. Eu entendo que foi destinado quando você vai olhar um detalhe de um piso, né? Como ficou o piso. Então, se eu vendo uma unidade que eu entreguei piso daquela forma, não vou chamar o cliente lá para falar, é desse jeito, tá bom, tá, essa qualidade tá boa, isso aqui é a unidade que eu tô te vendendo. Mas foi feita a venda a ele? Foi feita a venda a ele? Foi concluída a venda? Não, eu tô dizendo que lá atrás, o que eu falei para ele me perguntou se era direcionado. Ela falou que estava ficando bom. Então, ele perguntou se... Ai, estou muito nervosa. Ele perguntou para mim se o que levaria eu achar que o apartamento já era dele, eu já tinha concretizado a venda. No detalhe de verificar se o acabamento estava bom, se era aquilo que tinham pedido. A senhora participou dessa reunião ou dessa visita? A senhora ficou o tempo todo junto com Dona Marisa? Não, foi somente um momento que eu estava na sala, que ela fez o relato do piso, alguma coisa assim. Não fiquei próximo a eles, não. Sempre no ambiente à parte. E a senhora recebeu algum tipo de pedido da Dona Marisa ou do ex-presidente para fazer algum tipo de piso? Foi feito pelo presidente Lula ou Dona Marisa? Não recebi diretamente nenhum pedido da Dona Marisa nem do Lula. E quem que passou para a senhora o pedido? Vinha do projeto. E algum momento... de execução. E quem era a pessoa? Que passava o projeto? Isso. A parte de incorporação passava para a empresa contratada e eu fiscalizava, então eu tinha acesso aos projetos. E foi dito para a senhora, ao passar esse projeto, que esse apartamento seria
do ex-presidente Lula ou dos seus familiares? Não. A senhora sabe se foi concluída alguma venda dessa unidade para o ex-presidente Lula ou seus familiares? Não tem esse acesso. A senhora teve conhecimento, teve acesso de algum documento assinado pelo ex-presidente Lula ou Dona Marisa em relação a esse apartamento 64A? Não. Qual a relação da senhora com o senhor Igor Ramos Pontes? É o meu gerente direto. Eu me reporto a ele. Ele continua na empresa? Sim. A senhora, no dia da visita da Dona Marisa, ele estava presente? Estava. Ele desceu comigo nesse dia. E ele acompanhou a visita junto com a Dona Marisa? Sim, acompanhou a visita. Ele ficou o tempo todo com Dona Marisa? Não me recordo agora. Em relação à compra feita na Fast Shop, a senhora, quem pediu a senhora que fizesse essa compra ou participasse dessa compra? Não fiz a compra. Só pediram que eu recebesse os eletrodomésticos. Do processo que estaria lá. Não, eu não faço parte do processo de compra. A senhora não participou especificamente desse processo de compra? A senhora não participou? Não. A senhora tem... Somente recebi os eletrodomésticos na unidade. E quando a senhora recebeu os eletrodomésticos na unidade, a senhora que assinou o documento de recebimento? Sim. Quem era o destinatário desses eletrodomésticos? OAS. Esses eletrodomésticos estão ainda hoje à disposição da OAS? Estão lá na unidade. Em relação a kitchens, o que a senhora participou da compra da kitchens? Nada. A senhora não sabe de nada? Nada. Nem a montagem, não acompanhei nada. Essa não é a área da gente, é a área de incorporação. Não é a área da engenharia. Perfeito. A senhora teve conhecimento de alguma crítica feita pelo ex-presidente Lula à qualidade do apartamento 64A quando ele visitou o imóvel? Não. Quanto à disposição? Não tive acesso à visita dele. Eu não trabalhava ainda na empresa. A senhora tinha acesso direto ao seu Léo Pinheiro? Não. Então a senhora nunca conversou com o seu Léo Pinheiro sobre esta unidade 164A? Não, nunca. Nem ouviu dele nenhuma afirmação de que essa unidade 164A pertenceria ao ex-presidente Lula ou à Dona Marisa? Não, nunca ouvi. Em relação a talento, o que a senhora participou da atuação da Talento? Somente
o meu contato era direto com a engenheira de campo, que era a Rose, e eu acompanhava as atividades que estavam sendo feitas no apartamento. A contratação, o projeto, a senhora não acompanhou nada? Não. Mais alguma questão? Não, nem... Outros defensores têm indagações? Na defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, Ana Marisa, a senhora conhece o senhor Agenor Medeiros? Não. A senhora, em algum momento, recebeu alguma orientação dos seus superiores? Olha, isso deve ser feito assim, ou assado, por orientação do senhor Agenor Medeiros? Não. Estou satisfeito, obrigado. Algum outro defensor tem indagações? Os breves esclarecimentos do juízo aqui, muito rapidamente. Esse prédio do condomínio Solares, esse 164A, era o único triplex do prédio? Não, são 8 unidades. Temos 8 triplex lá. Em algum desses outros triplex foram feitas reformas ou instalação de móveis ou compra de eletrodomésticos pela OS? Não. O preço, o custo dessa reforma, na ocasião dessa visita que a senhora acompanhou, houve alguma discussão a esse respeito que a senhora tenha presenciado? Não presenciei nenhuma discussão de valores. Ninguém falou quanto está custando isso, quanto que a gente vai ter que pagar? Não foi discutido. E foi indagado a senhora essas questões da reforma, a senhora mencionou a questão do piso, não ficou claro para mim. As orientações de fazer essa reforma, de comprar esses móveis, de colocar essa cozinha, de fazer dessa forma e não de uma outra forma, vinham afinal de quem? De um projeto da parte da incorporação, que era passado para Talento, que estava executando, e eu fiscalizava o que eles estavam fazendo. E quem que era a pessoa especificamente responsável por esse projeto? Olha, eu não sei a pessoa exata, eu sei que era a parte de incorporação. Então a senhora não sabe quem que era o responsável por essas orientações? Desculpa. Então a senhora não sei. sabe quem que era responsável por essas orientações? Então, faça assim, faça assado? Do projeto, não. O que vinha para mim, que passava para mim, era que é o meu superior direto, que era o Igor. A senhora, respondendo a pergunta aqui do defensor, a senhora mencionou que a senhora nunca esteve com o senhor ex-presidente Luiz Inácio, mas a senhora deu a entender que ele teria visitado esse imóvel antes da senhora ingressar com esse trabalho? Sim, até porque assim, como eu disse, não é uma visita comum. Então, as pessoas que trabalham no condomínio comentavam, mas não que eu presenciei a visita dele. Que eu tivesse presenciado a visita dele. Mas isso foi no período que a senhora estava lá ou foi antes da senhora chegar? A visita dele foi antes de eu entrar na empresa, de eu começar a trabalhar na empresa. E a senhora sabe se ele foi uma vez, mais de uma vez, como foi? Não, eu sei de uma única vez. E visitas de representantes do senhor ex-presidente ou da senhora Marisa, teve alguma visita dessa espécie? No período que a senhora já estava? Somente essa que eu presenciei com a dona Marisa e o filho dela. A senhora sabe me informar a situação atual desse imóvel? Hoje ele se encontra fechado, cheio de poeira. Tá fechado. A senhora sabe me dizer por que ele não foi colocado à venda? Não sei te informar. A senhora sabe me informar se ele foi colocado à venda?
foi colocado à venda. A senhora sabe me dizer o que aconteceu, por exemplo, houve essa visita de um potencial cliente, como a senhora mencionou, e eles chegaram a tomar posse desse imóvel? Não que eu saiba. E a senhora sabe se aconteceu alguma coisa de errada, o que aconteceu porque eles não tomaram posse do imóvel? Não sei também te informar. Não foi lhe dada nenhuma explicação pelos seus superiores? Não foi dada nenhuma explicação. Bem, era esclarecimento do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento da senhora Marilza.